Olá, a gente está em mais um podcast lá no exterior e eu sou Carol Miyazaki e eu estou aqui com... Paula Dodson. E a gente vai falar o que hoje? Qual é o tema? O que a gente vai desenrolar hoje? Bom, a gente estava aí papeando, né? Momentos antes, no esquenta, e aí a gente trouxe aí, linkando aí com um pouco do vídeo anterior que a gente fez, né? Do podcast anterior. Se você não assistiu, volta lá para assistir. A gente pode deixar o link aqui em algum lugar, né? Para te remeter para lá. Mas o que chama a atenção da gente é, às vezes, a gente tem tanto foco, propósito, desejo, né, de conquistar coisas quando a gente sai do Brasil, né, principalmente financeira, e quando não é financeira, sei lá, algum desejo de realização pessoal, né, ou estudar, enfim, seja lá o que for, na bagagem tem sempre muito desejo, muita vontade, muito foco de fazer algo diferente do que estava fazendo lá, senão não precisaria sair de lá, né? E aí, quando a gente chega aqui, que a gente vai desfazer a mala, né, mano? Vai saindo de dentro dela também as dificuldades, as emoções, tudo que a gente tem dentro da gente, né, vai saltando também. E aí é difícil, às vezes, a gente manter o foco. Às vezes a gente acaba saindo fora do foco, acaba priorizando outras coisas, porque aí, às vezes, a vida não é, né, tudo aquilo que a gente imaginava que ia ser, não corre tudo certinho conforme a gente planejou, conforme as nossas expectativas. Aí a coisa vai tomando outros rumos, e aí, às vezes, a gente fica meio perdido, né, vendo para fora, ao nosso redor, algumas pessoas tendo sucesso, aquele sucesso que a gente planejou ter, e às vezes a gente não está nem conseguindo ver se a gente tem algum sucesso ou não, mas no outro a gente sempre consegue, né? É sempre mais fácil olhar a grama do vizinho, né? Então, como é mais fácil, né? O nosso olho para fora é mais fácil a gente olhar no outro, às vezes isso começa a doer na gente, né? O outro consegue algumas coisas que a gente não consegue, o outro consegue prosperar e a gente não consegue, o outro consegue, sei lá, construir coisas que a gente não consegue. E aí a gente vai pegando um certo ranço, né? Eu até falei para essa palavra. E ranço eu chamaria aí de uma raivinha, um incômodo, né? Às vezes aquela pessoa, e a gente nem percebe, né? Às vezes a gente pega uma raiva de alguém ou começa a falar coisas daquela pessoa que às vezes nem é verdade, mas a gente se sente assim, então aquilo precisa justificar dentro da gente, então a gente vai começa a falar coisas, né? Ai, aquela brasileira é assim, assim, assado. Ai, tem dinheiro, mas não tem prioridade. Então, assim, aqui eu percebo um pouco disso. E aí, mano, como que é quando os brasileiros têm sucesso, quando tem conquista? Como é isso no entorno? Você consegue mapear assim também? Consigo, eu percebo que é a mesma coisa. Eu percebo assim que a gente às vezes acaba querendo procurar, que nem você falou, uma justificativa para colocar para fora aquele incômodo. Então, eu percebo muito, assim, às vezes, e isso era muito comum, assim, dentro de fábrica. Ai, fulano de tal trocou de carro. Ai, mas ai, o marido dela que não sei o quê. Então, tipo, vinha sempre uma coisa, né? Ó, tipo, a troca de carro, mas vinha uma justificativa depois. Ai, fulana de tal, nossa, é super malhadora, mas também gasta todo o dinheiro dela para fazer cirurgia no Brasil. Então, tinha uma dor ali, porque existe pessoas que vão juntando dinheiro, vão guardando, ou nem guardam, pegam um cartão de crédito e vão fazer uma cirurgia, seja na Coreia do Sul, que é aqui do lado, né, que é bem famosa por fazer cirurgia plástica, seja aqui no Japão ou até no Brasil. Então, eu percebo assim, essa linha de fala, de expressão que vinha sempre carregada de, primeiro, um movimento de relacionado ao que a gente acha como sucesso, como algo é, material sendo realizado, alguma coisa legal, e aí vinha sempre uma justificativa por trás, ou alguma crítica, né? Alguma dor.
E uma coisa que eu achei legal que você falou é que geralmente a gente não percebe. Às vezes a gente toma pra gente que a pessoa é daquela forma, mas a gente não saca que a gente só consegue ver o mundo através das nossas lentes, através do que tem dentro da gente. E às vezes a pessoa nem é aquilo, é a gente que enxerga daquela forma por causa dessa dor, desses instintos mal, dessas dores e instintos mal usados e fazendo com que eu olhe para aquela pessoa e interprete daquela forma. Então, eu vejo assim que isso é muito comum aqui, principalmente porque agora, como eu trabalho online, né, eu atendo os clientes, eu atendo muitas pessoas daqui, né, eu vejo que tem dores assim, mas eu sentia mais isso quando eu estava dentro de fábrica. Então, e até mesmo eu falava, ai, fulano de tal, que não sei o que, é desse jeito, e não percebia que tinha uma dor ali. Não perceber que tinha uma inveja ali. Não perceber que tinha uma dor de insucesso ali. Que, não sei se vocês sabem, né? Eu tinha uma realidade totalmente diferente no Brasil. Eu trabalhava em shopping, ganhava um salário mínimo, estudava à noite, pegava condução, ônibus, essas coisas. Então, eu não tinha nem perto do que eu tenho, por exemplo, um celular que eu tenho aqui hoje, né? Que é comum pra gente, acessível pra gente comprar, né? Adquirir fora. Eu não teria essa condição no Brasil. Só se eu parcelasse em trocentas mil vezes. Então eu percebo assim que existe tanta dor, né, e aliada com esses instintos mal usados que a gente não conhece, e aí a gente acaba falando coisas, às vezes até de alguém, e gerando, porque eu não sei aí nos Estados Unidos, né, porque como aqui a pessoa trabalha muito em fábrica, gerando fofoca, gerando às vezes problemas dentro da fábrica por causa, às vezes, de um comentário. Aí, porque existe outra dor e tudo se sintoniza, né? Então, se junta essas dores, aí falam a mesma coisa da pessoa, e aí a pessoa, como que fala? Faz a caveira da pessoa, e aí a pessoa fica taxada como aquilo dentro da fábrica. Aí todo mundo vê daquela forma. Mas ninguém percebe que às vezes começou por uma dor aliada a outra dor, a outra, por causa de dores, de carências, de vazio, de falta de valor íntimo, né, pessoal. Eu percebo isso. Sim, e a gente pode linkar muito isso ao instinto mesmo, como você disse, né, quando você trouxe aí, da inveja, né? Porque, e como o nome já diz, né, instinto a gente tem, é intrínseco, não adianta, né? Se a gente tem alguma coisa mal resolvida dentro da gente e a gente vê aquilo bem resolvido dentro de outras pessoas, ou pelo menos que a gente acha que está bem resolvido dentro do outro, eu acho que é natural que esse instinto salte para a gente entender que a gente tem ali algo a ser, no mínimo, visto, e olhado, analisado, e entendido, compreendido, para que mude, né? Eu acho que a vida sempre trabalha a nosso favor, né? Embora às vezes, quando a gente está em dor, a gente acha que a vida está querendo derrubar a gente, que a gente leva uns tombos, né? A gente acha que está contra, mas a vida sempre trabalha nessa correção, né? Se tem alguma coisa em déficit dentro da gente, a gente sempre vai sintonizar com coisas que para levar a gente para a correção daquele déficit, né? Então a gente consegue ver no outro, mas não consegue enxergar na gente. Porque inveja, inclusive, significa, vem do latim, significa invidere, se eu não me engano, que significa não ver, né? Não ver o que está dentro, né? Invidere, não ver o que está dentro. Então, você consegue não ver o que está dentro, mas você vê o que está fora. Então, é natural que a gente ative esse instinto quando a gente está com déficit de alguma coisa, de algum valor, de algum, né, de alguma expectativa que a gente tenha criado e não tenha acontecido. A gente fica em déficit com a gente, e aí é mais fácil a gente ver o sucesso do outro do que o nosso. Mas, se a gente consegue ver no outro, né, mano, é porque de alguma forma a gente consegue reverter aquilo dentro da gente também. Mas a gente não tem toda, né, essa linha de raciocínio quando a gente está no meio da dor, a gente não consegue, às vezes, enxergar com essa clareza, óbvio, porque dor dói, né? Então a gente. Além de doer, ainda vai ativando outros instintos, né, mano? Que eu vejo muito que os instintos eles acionam muito o orgulho, né? Muito.
E aí, quando você olha para alguém que tem o que você gostaria de ter e você não tem, aquilo fere o orgulho da gente também, né? E aí fica mais complicado a gente conseguir olhar para isso de maneira consciente e entendendo que o que a vida está querendo te dizer ali é que você consegue chegar. Se um chegou, você consegue também. E aí usar isso bem usado e correr atrás do que você quer, né? Do foco. Só que para a gente correr atrás do que a gente quer, a gente precisa primeiro correr para dentro, né? Porque quando a gente está muito fora, a gente de fato não consegue. Pelo menos eu não consegui. Se Eu você também. conseguir, conta pra gente. Não, com certeza não. Eu primeiro, é que nem você falou, a gente não consegue nem ver isso sozinho. Mesmo a gente que é sendo terapeuta, a gente quer dizer aqui que a gente não consegue enxergar pontos dentro da gente, né, mana? Porque a gente tem mecanismos, os olhos são virados para fora e a gente pode fazer e ter esse olhar para dentro. Só que mesmo tendo um olhar para dentro, a gente só consegue ir até um ponto sozinho, né? Então, é isso que eu queria também dizer aqui, que a gente faz terapia, eu e a Ana Paula, porque a gente não consegue perceber com totalidade onde esses instintos estão atuando de forma mal usada. E o que que a gente quer dizer com isso, né? Eu não sei se é a primeira vez que você escuta, se você é terapeuta, psicanalista, espiritualista, se você é humanoterapeuta. Esses instintos, eles servem para a gente ajudar eles a evoluir. Então, eles nunca, né, vão ser aniquilados, eles nunca vão deixar de existir. Eles podem ser usados de uma forma bem usada, que é quando as coisas começam a fluir, serem assertivas, ou uma forma mal usada quando a gente se machuca, quando a gente acaba bloqueando a nossa vida. E e aí eu percebo que, como a gente não consegue, às vezes, perceber essa dor, e agora que a gente está falando, né, a vida vai ficando mais enroscada ainda, porque a gente não tem clareza disso. Então, a partir do ponto que a gente começa a sacar que tem como usar o orgulho, às vezes para você isso é novo, né? Usar o orgulho bem usado, a inveja bem usada, parece que às vezes dá até um negócio, como assim eu vou usar uma inveja bem usada? Como que eu vou usar um orgulho bem usado? E isso a gente teria que trabalhar mais profundamente dentro da terapia, só que a gente tá aqui para dizer que dá para usar, né? Que é possível, e a gente pode falar um pouco sobre isso aqui, né, mana? Que eu percebo que a gente acaba ficando, às vezes, batendo na cabeça na parede, porque a gente não enxerga dentro da gente o nosso valor, a gente não olha para dentro da gente, primeiramente, né? E não só em enxergar, a gente não sente o nosso valor, né? Porque às vezes as pessoas enxergam, conseguem, começam a fazer um movimento de olhar para dentro, enxergam o valor, mas não sentem. E esse sentir que é o mais importante, porque é o sentir, gente, que vai fazendo o movimento, né? Vai dando essa vibração, não é, mana? Para movimentar todos esses instintos e ir trabalhando neles para que as coisas possam começar a fluir, né? Sim, os instintos para mim é como um termômetro, né? O que falta a gente, né? O que falta, enfim, às vezes esses instintos estão para cima ou para baixo, né? Muito com orgulho muito, né, para cima ou com orgulho muito para baixo, com uma inveja muito negativa. Eu não gosto nem de falar negativa, positiva, mas eu vou falar assim para. É que o fato de ser negativo ou positivo não é que é bom e ruim, né? Às vezes a gente está com uma inveja ali que a gente não consegue lidar, mas se a gente analisar que a inveja ela vem de uma admiração, tem que ter um ponto de admiração, porque ninguém admira o rato morto ali, né? Ninguém admira uma coisa que não é tão bacana, né? Então, a inveja, ela sempre nasce de uma admiração, né? O ponto principal dela é de uma admiração do que eu gostaria de ter que eu não tenho, ou do como eu gostaria de ser e eu não sou, né? E aí você não consegue ver, né, o ponto que você é que é bom também, não consegue ver o que você já tem que é bom também, então você vai enxergar no outro para que isso se movimente, como você falou, né, dentro da gente,
para que isso desperte algo dentro da gente, para que a gente. Porque inveja dói, né? Você já sentiu inveja, gente? Isso dói a gente, né? Dói muito, né? Tipo, você vê uma coisa que bacana, que você queria tanto, e o outro tem com tanta facilidade, às vezes, você fala, nossa, eu não tenho. Isso dói, né? Fere mesmo. Mas é um movimento que aí você. Como que eu posso dizer isso? Porque, assim, vamos lá. Se você já estiver no caminho para dentro, né, eu diria, se você já estiver ou tentando buscar essa autopercepção, esse autoconhecimento, a gente já consegue fazer um movimento de, tá, se uma pessoa conseguiu chegar onde ela chegou, eu também consigo. Ou será que realmente eu quero chegar onde ela chegou? Ou eu só estou olhando para fora e não estou me percebendo? Então, é ir para dentro, que às vezes a gente não consegue fazer esse movimento sozinha, e entender o que que tem aqui. O que que é aquilo que tem lá está querendo dizer para mim aqui? Porque às vezes nem é a mesma coisa que eu quero lá. É que a gente às vezes fica tão para fora que a gente fica até equivocada com o que a gente quer. E aí qualquer um causa inveja na gente, né? Qualquer coisa causa inveja na gente e a gente fica tão para fora que a gente realmente não consegue enxergar. Então, é sempre um movimento de análise, de questionamento. Questionem-se, né? Por que que eu estou sentindo isso? O que que tem lá que, né, que se aquilo me fere tanto, o que que tem lá que ressoa com aqui? Porque sempre, se tá aqui, se a dor tá aqui, se o incômodo tá aqui, se a raiva tá aqui, se o ranço tá aqui, é sobre mim, não é sobre o outro, né? Então, a gente trazer esse movimento sempre para dentro, né? E a gente tem muitos pontos cegos que a gente não consegue sozinho. Então, realmente, para mim, hoje, a psicanálise com espiritualidade é que nem beber água, que nem escovar dente, que nem tomar banho, que nem comer, que nem dormir. Essencial, né? É essencial. Não tem como ser diferente. É, para mim também é a mesma coisa, porque a gente não consegue enxergar certas coisas dentro da gente, e quando o nosso psicanalista, né, a nossa psicanalista vem e nos mostra algo, a gente coloca a luz em algo que a gente não enxergava, é como se tirasse, ela vem e fala, meu Deus! Às vezes está na nossa cara e a gente não enxerga. Então, por causa desses mecanismos que a gente tem que a gente não percebe. É algo natural, né? É por isso que a gente fala, o nosso sistema é muito incrível, porque a gente não saca, a gente não percebe. E quando a gente começa a enxergar esses pontos, a gente começa a ganhar mais clareza e expandir esse olhar para dentro de nós. Então a gente vai ficando mais ágil, mais, como que eu posso dizer, mais esperto de começar a tatear as coisas dentro da gente. Porque hoje em dia eu posso falar, eu imagino também, eu tenho quase 100% de certeza, mas você pode falar que a gente hoje, olhando a gente agora e a gente no passado, hoje em dia é mais fácil a gente tatear certas coisas, perceber certas coisas dentro da gente, porque a gente vem caminhando nesse processo de autoconhecimento, e quando eu falo isso, não é só saber, mas sim passar pela experiência, como passar por terapia que a gente passa, nós duas, e percebendo, nossa, é mais fácil hoje eu perceber que eu tô com raiva de tal coisa. Como que a minha raiva é? Como que a minha inveja é? Quando eu sinto uma inveja em relação ao outro, e novamente eu tô falando, ninguém vai deixar de sentir inveja, raiva, né? A gente vai continuar sentindo. E aí a gente vai começar a perceber, conforme você vai passando pela terapia, você vai conseguindo perceber como que funciona a sua inveja. O que está aqui dentro que eu ainda não estou olhando dentro de mim? E esse é um movimento que eu achei muito legal, mana, que você trouxe, que sempre é a gente, nunca é o outro. Então, enquanto a gente está falando que é o outro é isso, que o outro é aquilo, porque o outro é assim mesmo, e às vezes até é, mas quando a gente fala, a gente vem carregado do que tem dentro da gente, e a gente às vezes perde a oportunidade de encontrar em nós mesmos aquilo que está reverberando, porque é a gente que está sentindo. Então, é tão importante quando a gente fala algo do outro, quando a gente fala que, ai, o outro fez isso, aí o outro mudou de carro, né? Que nem eu dei exemplo, e aí vem carregado. Opa, peraí, quando você falar, escuta,
porque a boca mais, o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Então escuta, nossa, o que que eu tô sentindo? Vem carregado com aquela raiva, porque eu percebo que a inveja vem carregada geralmente de uma raiva, de um ranço, né? Não é? Vem carregado disso e a gente, caramba, eu tô com raiva. O que que em mim que eu não tô, que eu não realizei ou que eu quero realizar? Ou que às vezes eu acho que eu quero e eu não quero, porque a gente tem muito disso. A gente vai comprando tantas verdades e achando que a gente é assim, só que é uma coisa que às vezes não faz sentido para nossa vida em profundidade, porque a gente imaginou que aquilo era o certo, que aquilo era o sucesso, que aquilo era uma coisa assim, e a gente vai se perdendo nesses achos que viram umas verdades absolutas dentro da gente, que a gente vai se afastando de quem realmente nós somos, do nosso valor real, do que faz sentido para o nosso coração, né? E você falou uma coisa bem bacana, que é bem carregado de raiva mesmo, que é a ira, né? Os instintos, para mim, estão todos interligados, né? Tá tudo dentro da gente, tá tudo interligado. Então, se eu não estou manifestando algo que eu poderia estar manifestando, e aí o primeiro, e eu não estou me ouvindo, não estou me percebendo, não estou me vendo, precisa vir outra pessoa para que eu enxergue nela, para causar esse movimento da ira, que a ira é o movimento do que a gente usa para ir para fora, para fazer o que tem que ser feito, né? Então vem o ranço, vem a raiva, vem aquilo que você olha no outro e fala. Às vezes você nem pensa, às vezes a gente nem entende que é inveja, às vezes a gente nem entende que é o que a gente queria, mas vem uma crítica carregada de raiva mesmo. Então aí agora a gente consegue perceber, né, Amanda, com mais facilidade assim, que essa ira tá querendo me dizer, né? Porque não é a ira de você ir lá e acabar com aquela pessoa e falar mal dela e acabar com ela. Porque você não está querendo acabar com ela exatamente, você está querendo acabar com aquele déficit que tem dentro de você. Então, por isso que a ira aciona, né? Vem carregado com essa raiva, que é para te causar um movimento, né? Que você precisa ir para fora, realizar, né? Esse movimento de realização que a ira traz, né? Mas aí, como a gente não sabe usar, né? E aí, como a gente ainda lida com os instintos, com a informação de que são pecados, então se eu sinto inveja de alguém, eu não posso nem pensar que é inveja, porque é pecado, entende? Então eu não posso sentir isso, então eu não posso reconhecer isso nem para mim. E aí, se eu não reconheço para mim, aquilo vai virando uma bola de neve, né? Então eu vou carregar ainda mais na raiva, eu vou carregar ainda mais nas justificativas, vou carregar ainda mais naquele desconforto, vai causar mais desconforto, mais e mais e mais. E aí que a gente chega a ficar mais equivocado e mais fora do nosso caminho mesmo. Aí a gente tem a tendência de se ver menos ainda, né, mano? É verdade. Porque a gente, a inveja sempre vem, tudo vem como um sinalizador para a gente olhar para dentro. Tudo na nossa vida vem como o outro, a gente sempre fala que o outro sempre é um instrumento. Sempre. E aquelas pessoas que mais mexem com a gente são os maiores instrumentos, os nossos maiores mestres, para a gente olhar para dentro. E a inveja vem com esse ranço para a gente fazer com esse movimento da ira, né, que a gente nem percebe às vezes como inveja, que nem você falou, para a gente olhar para dentro e fazer o movimento de dentro para fora, que é isso que a Amanda tá falando, se movimentar para fora. O que que eu não estou fazendo? O que que eu não estou, às vezes, colocando limite em mim? Porque às vezes é um próprio limite em si mesmo, de ficar como fala, se chicoteando, achando que é uma porcaria, né? Porque o orgulho, quando ele tá mal usado de uma forma para baixo, a gente se sente um nada, né? Um lixo, não presto para nada, não faço bem, não faço nada bom, eu sou uma porcaria. Ou quando ele tá muito para cima, que eu sou superior, eu sou mais sou como fala? O pedestal lá no altar, e eu sou o centro de tudo do mundo. Então, ou a gente está muito para cima, ou a gente está muito para baixo, às vezes. E essas duas formas são formas mal usadas do orgulho, e aí tá muito conectada com essa inveja. Porque daí você pega e fala mal do outro, mas você não percebe que você está se colocando com uma pessoa que não vale nada e não está enxergando o seu valor. Ou você fica com inveja do outro e está se sentindo superior, e aí vê que a pessoa está atingindo algo que você tem,
né, para fora, mas não tem dentro, não tá vendo o que tem dentro, né, como essencial, como essência, aí você pega e fica com raiva. Aí você quer destruir aquilo. Mas na verdade você não tá percebendo que a gente que tá colocando a gente pra cima, né? No altar. E a gente tem que estar aqui, ó, né? Na essência de quem somos de verdade. E eu acho isso muito importante de dizer, porque às vezes a gente não saca que a gente tava se colocando muito lá em cima ou muito lá embaixo e saindo do nosso lugar de essência, nosso lugar de ser, ser quem a gente é. Só ser. Só que para a gente só ser, a gente precisa ser quem a gente, né? Sou que sou, como diz a Márcia Marins. Para a gente só ser, a gente precisa estar nesse lugar de essência. Mas para a gente estar nesse lugar de essência, a gente precisa entender que é esse lugar? Que lugar é esse? Né? Então, se eu não consigo me enxergar, se eu não consigo me sentir, a gente não consegue ocupar esse lugar de essência com tanta essencialidade, eu diria. A gente não consegue permanecer no nosso lugar. E claro que a gente vai sentir tudo que a gente precisa sentir, a vida vai sempre levar a gente para o bom, para o justo e para o belo, e a gente vai sentir as dores que a gente precisa sentir para poder ir para o lugar que a gente, dessa essência mesmo, né? Tanto que o que me trouxe aqui foi uma dor, o que trouxe a Carol para o Japão foi uma dor, né? A gente sempre, sempre a partir de uma dor, eu não estou fazendo apologia à dor, mas é sempre a partir de uma dor que a gente vai desenvolvendo as nossas forças. Então, os instintos, eles estão aí, né, cumprindo com uma função, né? Tem uma função, a inveja tem uma função, o orgulho tem uma função, a ira tem uma função, a preguiça tem uma função, né? A luxúria tem uma função. Então, todos eles têm uma função, e quando a gente se predispõe a entender essa função, a gente se julga menos e julga menos o outro, no sentido de condenar, né? A gente condena menos e a gente passa menos tempo condenando, porque acho que a gente tem uma questão que a gente passa muito tempo condenando, perdendo tempo de vida, condenando as pessoas, os outros, e sentindo as coisas que a gente está sentindo, sem trabalhar de fato com o que a gente está sentindo. Né? Isso é uma. Claro que a gente vai fazer do jeito que a gente sabe, né? Mas se você está aqui, se você está ouvindo isso e sente coisas que você não consegue não consegue não sentir e não, também não consegue lidar com isso, talvez seja um ponto aí de você procurar um profissional para te ajudar a enxergar os seus pontos cegos, para poder ir para essa força que a vida está tentando te colocar aí no caminho da sua força, da sua essência, né, mano? Com certeza que a vida vai dando sempre sinais pra gente se olhar. Eu acho que quem tá aqui não são pessoas que querem deixar as coisas passarem, que não querem se olhar. Às vezes tá começando nesse caminho agora, então tem um chamado, você não tá aqui à toa. Então, percebe isso em você, conforme como a gente foi falando, se você sentir vontade, volta e assiste, percebe os pontos que pegou em você, porque tudo isso tá te guiando para você se olhar, para você conhecer. E a gente pode dizer que foi o melhor caminho para a gente, né? A gente desconstruir tantas ideias de certo e errado, porque a gente vem muito carregado de condenação, principalmente quando a gente fala, porque assim, a raiva, eu vejo que é muito, a gente vem carregado de muita condenação de ser feio, mas quando a gente falou da inveja, é uma palavra que vem carregado de tanta força de não poder sentir, e a gente sufoca essa inveja, a gente acaba fingindo que ela não existe e joga ela para as ruas mais escuras dentro do nosso ser, sendo que ela está ali para uma função para a gente reconhecer o nosso valor, para a gente olhar o que a gente quer da nossa vida de verdade, não o que a gente acha com a cabeça, né? O que a gente sente de verdade. Então, eu acho que quando a gente trabalha, principalmente dentro da psicanálise, essas questões, a gente se torna mais livre para ser essência, para ser
quem a gente é para ser humano de verdade, porque a gente vai sentir e algumas horas a gente vai sentir e vai usar de uma forma mal usada, mas conforme a gente vai ganhando consciência sobre o nosso sistema, a gente vai podendo usar de uma forma mais assertiva e a gente acaba, que nem você falou, não gastando tempo de ficar falando sobre certas coisas, gastando energia, gastando a nossa vida, porque a gente começa a sentir a preciosidade da vida, a sentir o que gera vida, o que dá amor, que dá a luz na nossa vida, o que faz gerar energia para a gente continuar. Então a gente fica parando de perder tempo, de ficar falando, fazendo fofoca dos outros e olhando para dentro, porque a gente já entende, aprendeu no nosso sistema que se eu tô falando do outro, eu tenho que olhar para mim. Então, às vezes, é até comum, né? A gente começa a falar, a gente já se breca para a gente se escutar. Então, é um movimento lindo que eu posso dizer assim que às vezes não é fácil, porque a gente se olhar não é fácil, a gente se reconhecer que a gente tem coisas que a gente condena, que a gente, né, acha que é ruim, que a gente tem medo, não é fácil. Por isso que um terapeuta é muito legal a gente fazer terapia, porque tem alguém ali num ambiente seguro para a gente se olhar, né, mana? Para a gente poder mergulhar mais fundo e enxergar os monstros que a gente criou, mas é um processo que é libertador, liberta a dor e deixa a gente com certeza mais próximo da nossa verdade, do nosso coração, né? Que delícia, é verdade. E assim, a gente não vai deixar de sentir instinto nenhum, mas quando a gente está para dentro, se enxergando, fica mais fácil da gente lidar com todos eles, né? Com certeza. Delícia. É Fica mais isso. prazeroso, né? Porque a gente para de se condenar a morte, né? Por conta dos pecados, né? Fica mais leve. Não vou nem usar a palavra fácil, mas eu diria que fica mais leve. A gente leva a vida mais leve, né? Sem tanta condenação com a gente mesmo e com o outro, né? É. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para ser mais leve, para ser para a gente se amar. E que bom, né? Que bom que a gente tem a chance de se encontrar nessa vida. É. E é isso, gente. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se não fez também, comenta aqui embaixo, compartilha com a gente o que vocês acharam do podcast. Se vocês não entenderam alguma coisa, se não fez sentido, se ficou meio confuso, pode perguntar, a gente vai responder vocês. Eu quero falar também que a gente tem um grupo no Telegram, que a gente vai deixar o link aqui embaixo no vídeo do YouTube para vocês poderem entrar lá. A gente vai aprofundar conteúdos, a gente vai trazer bastante coisas legais lá dentro. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. É um grupo gratuito, onde a gente vai, eu e a Paula colocando os assuntos, né? E a gente, alguns momentos, vai estar abrindo aí para a gente fazer uma troca legal. Então, não é um grupo de oi, bom dia, boa tarde, boa noite, que fica cansativo. É mais para a gente mergulhar nesses temas que a gente traz aqui dentro do podcast em relação às questões que a gente passa morando fora. E a gente está fazendo com muito carinho isso para vocês. Então, se você gostou do conteúdo, se fez sentido, se você pensou em alguém, compartilha com essa pessoa, porque às vezes ela está precisando ganhar consciência, ela está precisando de algo que tem aqui dentro. Então, sinta e compartilhem com essas pessoas. A gente quer levar esse podcast ao maior número de brasileiros, de pessoas, estrangeiros que moram no exterior, para agregar e gerar vida, gerar lucidez e consciência. Verdade, que delícia. Vem com a gente. Vem com a Beijo, gente. mano. Beijo!